Terminou o Vasco versus Juventude, o Vasco voltou a perder no Campeonato Brasileiro. E eu não vou falar que a gente voltou à programação normal de derrotas, até porque eu espero que, e creio que não seja isso. Mas a gente precisa falar que essa derrota está toda na conta do nosso técnico Fernando Diniz. E vocês sabem como eu gosto do Fernando Diniz, a forma que ele monta os seus times, como ele é um técnico diferente dos demais. Só que a gente precisa destacar que hoje o Fernando Diniz fez uma coisa que ele cobra tanto dos jogadores, né, para terem coragem, que os jogadores do Vasco precisam ter coragem para jogar, coragem para fazer o que é feito durante a semana, tem que ter realmente esse culhão. O Fernando Diniz não teve no jogo de hoje. Te faltou coragem de tirar o Verratti, de peitar o Verratti, tirar ele, colocar ele para sentar no banco de reservas e manter o mesmo time que ganhou do Santos por 6-0. Isso não significa que o Vasco golearia o Juventude ou que o Vasco ganharia o jogo, mas que o Vasco teria mais possibilidade de vencer a partida. Hoje o Fernando Diniz foi covarde na hora de escalar o time do Vasco. Essa é a grande verdade. Te falta coragem para tirar o Verratti, como te faltava coragem para tirar o Verratti no decorrer dos últimos jogos do Vasco. Você deixava ele 90 minutos em campo mesmo se arrastando e o Vasco jogando com um jogador a menos. Hoje foi de novo isso, o Vasco com um jogador a menos, que é o Verratti, mas eu posso falar de dois jogadores a menos, porque o Puma Rodrigues é sacanagem. Puma Rodrigues tem dificuldade de dominar a bola, tem dificuldade de correr, tem dificuldade de ter atenção. O Vasco perde muito com a saída do Paulo Henrique para a entrada do Puma. O Puma é sonolento, cara. Ele pode fazer um gol, pode dar uma assistência, até porque ele tem uma certa qualidade técnica que não é muito, mas ele é um jogador sonolento em campo. O Puma não tem intensidade de jogador de futebol. O Puma é um jogador lento e pesado. Para você ser lateral é difícil, cara. Dessa maneira, um jogo muito ruim do Puma, um jogo muito ruim do time do Vasco como um todo, e com 24 segundos tem um pênalti do Lucas Piton. E aí, beleza, o braço estava aberto, o Lucas Piton está recolhendo o braço, está no movimento natural, não está? A questão é, se esse lance fosse contra um Palmeiras da vida, contra um Flamengo da vida, não marcariam pênalti. Inventariam a desculpa que ele estava recolhendo o braço estava voltando para ficar junto ao corpo, não era a intenção dele. Mas como era contra o Vasco, o Matheus Candansan, que nem viu o lance de frente, já apitou no campo, sequer foi no VAR rever o lance e marcou o pênalti o Matheus Candansan com 24 segundos de jogo. E a minha maior crítica a esse árbitro não é nem somente ao pênalti. O pênalti, beleza, realmente a bola toca na mão, é um lance interpretativo, ele pode realmente marcar o pênalti, ok? A questão é, durante o jogo você percebia a má vontade do árbitro Matheus Candansan, o próprio Tietchan falou isso na entrevista final do jogo, e o Tietchan nem é de falar disso, para marcar faltas para o Vasco e a facilidade dele de inventar faltas para o time do Juventude o jogo todo. Assim, absurdo. E como o árbitro foi conivente com a cera do goleiro Jandrei e dos jogadores do Juventude. O goleiro Jandrei, com certeza, aí passou mais de 2, 3 minutos de jogo só fazendo cera. Todo tiro de meta para o Jandrei bater era 30 segundos. Toda falta para o Juventude bater era 30 segundos a 1 minuto. E o juiz, conivente, o tempo todo, em momento algum, cobrou o goleiro do Juventude, cobrou os jogadores do Juventude para pararem de fazer cera. Agora, pronto, ok, desabafei sobre o que aconteceu em relação à arbitragem, em relação ao técnico Fernando Diniz. Falando sobre a partida, o Vasco já sai perdendo o jogo, com 3 minutos sai o gol do Juventude, né? Tem um pênalti, revisão e tudo mais, sai o gol do Juventude com o Nenê de pênalti. E aí, beleza, você leva um gol de pênalti, você já entra em campo perdendo o jogo, essa é a verdade. O Vasco hoje com a escalação modificada, com o Thiago Mendes no meio de campo, no lugar do Jair, que é um jogador que eu até acho o Thiago Mendes um pouco mais de pegada no meio de campo do que o Jair. Com o Puma Rodrigues na lateral direita, já falei como você perde a força que você tem com o Paulo Henrique daquele lado ali, que casa muito mais com o estilo de jogo do Ryan, e você tinha um time do Vasco com o Verratti lá na frente, que tira a mobilidade do seu ataque. E um time do Vasco muito moroso, que passou o jogo todo fazendo a mesma coisa, tocando bola de um lado para o outro, no lado esquerdo. Poucas as vezes o Vasco conseguia ser efetivo em uma troca de passe, e aí tem uma explicação do Vasco ter um jogador a menos em relação ao jogo contra o Santos para participar dessa troca de passes, participar dessas triangulações, e a outra explicação é o time do Vasco cruzando muitas bolas para dentro da área mais uma vez. O time do Vasco se força a cruzar bolas para áreas pelo fato de ter o Verratti. Então o Vasco, a bola chega na lateral ou próximo da lateral, o Vasco já joga essa bola na área visando o Verratti, que conseguiu vencer um duelo aéreo para tocar na bola limpo dentro da área. De resto ele perdeu todos.
Então o Vasco forçando muitos cruzamentos no primeiro tempo, com pouca criatividade, pouca movimentação. Um time do Juventude que, claro, sai na frente muito cedo e já tem essa característica de baixar mais o seu bloco de marcação para jogar no erro do Vasco. E o segundo gol que o Vasco leva é bizarro, né? Hoje a partida do Lucas Freitas, se ele tinha feito um grande jogo contra o Santos, não vem nem falando nos últimos jogos, hoje o Lucas Freitas fez uma partida para se esquecer. Eu não sei se ele sentiu, porque ele era jogador do Juventude na temporada passada, mas ele leva uma bola nas costas com a movimentação do Gabriel Talhari, que é bizarra, cara. Ele não faz uma coisa nem outra. Ele não tira o espaço do passe, ele não tira a linha do passe e também nem corre junto com o Gabriel Talhari. Ele tenta cortar, mas de uma forma assim completamente equivocada e fica no chão. E o Gabriel Talhari sai cara a cara com o Léo Jardim. Até acho que era uma bola defensável pro Léo Jardim, vem em cima dele. E o Gabriel Talhari faz 2-0 Juventude muito cedo, né? Antes de 20 minutos do primeiro tempo. E a nota do primeiro tempo foi essa que eu falei pra vocês. O Vasco pouquíssimo criativo, não teve grandes oportunidades de gol na primeira etapa. O Vasco errando muito quando chegava nesse último terço, tomando decisões erradas. Hoje o Vasco também, as coisas pareciam que estavam dando errado no decorrer do jogo. E é um Vasco que volta do intervalo, pior ainda. Primeiro, não tem substituição, um time que tinha sido completamente improdutivo. Ele poderia ter voltado com o David já no intervalo, não volta com o David, volta com o mesmo time. O Vasco piora, né? É mais controlado ainda pela equipe do Juventude. O Vasco até tenta no iníciozinho do segundo tempo fazer algum tipo de pressão, mas depois também das substituições do Fernando Diniz, o Vasco já estava jogando com o Hugo Moura improvisado na zaga. Ele coloca o Vitor Luiz no lugar do Lucas Freitas, não coloca o Luiz Gustavo, que é um zagueiro de origem que poderia ter entrado. Beleza. Ele tira o Thiago Mendes, coloca o Nuno para jogar de volante, puxa, né, o Tietê para ser esse primeiro volante, fazer uma saída de 3, tendo o Tietê como essa base. Você colocava o Hugo Moura de um lado e o Vitor Luiz do outro, e você tinha um time do Vasco em tese mais ofensivo, mas o Vasco perde poder de marcação e o Juventude no segundo tempo que consegue ser mais perigoso e poderia ter marcado o terceiro gol em cima do Vasco, porque teve as melhores oportunidades da segunda etapa. E um jogo do Vasco sonolento, tocando bola de um lado para o outro de forma improdutiva, com muita dificuldade de furar esse bloqueio do Juventude. No segundo tempo, depois da entrada do David, teve uma jogada do David de perigo, mas uma finalização do Felipe Coutinho de média e longa distância. De resto, o Vasco não conseguiu machucar a equipe do Juventude. Ele colocou o GB no ataque junto com o David, junto com o Ryan e junto com o Felipe Coutinho. O GB e o Coutinho eram os jogadores para saírem da área, mas o Vasco não conseguiu ser produtivo. Foi um jogo... Cara, no final das contas, o Juventude foi melhor do que o Vasco, executou melhor o seu plano de jogo e sirva de lição para que nas próximas rodadas o Vasco não repita essa péssima atuação que teve no jogo de hoje, onde nada deu certo. O Vasco não conseguiu ser efetivo, não conseguiu levar perigo ao gol do Juventude. O Vasco tinha um falso controle com a posse de bola, mas no momento algum conseguiu realmente controlar o jogo e colocar o Juventude contra as cordas. Assim foi a derrota do Vasco pro Juventude. É inacreditável, cara. O Vasco agora no início dos jogos deu de levar gol, deu de fazer pênalti. Com 20 segundos de jogo tem esse braço aí do Lucas Piton, que até tá com a intenção de colocar junto ao corpo, mas... Cara, você dá margem pro árbitro marcar o pênalti, né? O Piton, eu tô tentando levar o braço pro corpo, mas você dá margem pra arbitragem marcar esse tipo de pênalti, cara. Tem que pular com esse braço realmente aqui, bem rente os dois, juntos os dois ao corpo, sei lá. É complicado. O árbitro já vem na má intenção, você ainda faz isso. E aí o gol do Nenê, que não comemora, mas é inacreditável. O Vasco vem de uma vitória de 6 contra o Santos, com o time jogando futebol agradável aos olhos do seu torcedor, para depois ter atuação tão ruim nesse nível que teve no jogo de hoje. Uma atuação completamente deprimente. E para um time que, cá entre nós, né, esse time do Juventude é muito fraco tecnicamente, essa é a verdade. Até um time que está bem organizado pelo Carpini, mas é um time que tecnicamente é pavoroso, assim como esse banco de reservas do Vasco, né? Tu olha ali algumas caras nesse banco de reservas do Vasco, você vê que o Vasco não tem nenhuma opção para mudar o jogo realmente de fato no banco. E o Lucas Freitas, o jogo hoje que fez o Lucas Freitas foi de se indignar. O Vasco deixando muito espaço em transição, perdendo a bola com facilidade, com dificuldade de sair de trás, trocando passes de forma realmente efetiva e quebrar de fato essa pressão do Juventude. É o segundo gol que o Vasco leva, o gol do Gabriel Talhari, bola nas costas da nossa zaga, né? O Vasco joga com a linha muito alta, bola nas costas do Lucas Freitas e a finalização do Gabriel Talhari, como eu falei, até acho que era defensável para o Léo Jardim, mas não é o culpado. A bola vem meio em cima dele, né? Ele demora a cair. E o Vasco leva o gol. Olha o Lucas Freitas na jogada, cara. É de indignar o torcedor.
Essa é a única palavra que a gente pode dizer, de indignar o torcedor, cara. E aí, isso aí é o Verratti, né? É inacreditável. Verratti não é jogador de futebol, cara. E aí tem torcedor que quer ver de gratidão o Verratti, cara. De gratidão em gratidão o Vasco vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, mas aí você tá sendo grato, né? Ele tem que continuar jogando por gratidão. Não é pelo desempenho em campo, não. Você tá jogando mal, mas tem que continuar jogando. Uma das poucas jogadas que o Vasco conseguiu triangular, né? Conseguiu achar o Ryan, ele faz até uma boa finalização, mas a bola desvia no jogador aí do Juventude. O Verratti não participa dessas triangulações, ele não se associa no jogo do Vasco. Tentativa de chute do Tietê colocado, mas essa bola vai para fora. E é por isso que a gente fala, né, que o Vasco fica com um jogador a menos. Chute do Jadson. O jogo ficou, na verdade, na reta mais final, né, depois que o Juventude fez 2-0, um jogo muito previsível. O Vasco volta do intervalo com a mesma formação. Isso daí foi um erro muito grande do técnico Fernando Diniz. Poderia ter aproveitado o intervalo para mudar o time, mudar a postura. Mas ele voltou do mesmo jeito, da mesma forma, cara. Como é que daria certo? O Vasco quase leva o gol no erro de saída de bola do Léo Jardim. Tem que tentar realmente sair jogando. Nesse caso, errou. O Vasco quase levou o gol. O Tietê tirou em cima da linha. Mas é a evolução que eu vejo no Léo Jardim. Ele parando de ter medo e tentando jogar. Você tem que tentar jogar. Você já tá perdendo o jogo por 2-0, cara. Grande defesa do Léo Jardim nesse lance é o Vasco. A defesa do Vasco, né? Com Vitor Luiz e com Hugo Moura, dos jogadores que não são zagueiros. E aí, é claro, o Vasco tinha zagueiro de origem no banco de reservas, mas o Luiz Gustavo já tá negociado com o Bahia, cara. E aí, a tentativa do Coutinho no segundo tempo, talvez o único chute mais perigoso do Vasco na segunda etapa. Um time que precisava de 2 gols para pelo menos empatar o jogo. O Vasco hoje foi uma presa muito fácil para o Juventude. Muito fácil, com certeza um dos jogos mais fáceis do campeonato para o Juventude, pelo que o Vasco deixou de fazer em campo. Mas é isso, cara. Comenta embaixo a opinião de vocês. É vencer o próximo jogo do Corinthians, vencer ou vencer, porque senão a gente vai voltar para a zona de rebaixamento. Nessa abração do Francesco, nós fui.